Meu nome é Felipe Coimbra, sou cirurgião oncológico, trabalho há mais de 20 anos em oncologia e estou aqui para trocar algumas informações com vocês. Então hoje eu gostaria de falar um tema que eu acho muito importante. Como que os médicos em geral, de qualquer especialidade, pode ajudar o seu paciente a identificar o câncer, por exemplo, no seu consultório, ou no pronto-socorro, ou no paciente internado no hospital. E aí eu acho que de diversas maneiras, na verdade, essa é a resposta, né? Como eu já falei em outros vídeos, a grande maioria dos pacientes com câncer tem os primeiros sinais e sintomas que podem ser identificados por qualquer médico. E dificilmente esse paciente passa primeiro num oncologista, por exemplo, ou num cirurgião de qualquer especialidade que está habituado a tratar câncer. Então, normalmente, o paciente está muitas vezes passando numa consulta de prevenção, numa consulta para investigar um outro sintoma, que nem tem a ver muitas vezes com aquela queixa potencial de diagnosticar uma doença crônica ou um câncer, por exemplo. Então, os médicos podem e devem ajudar esses pacientes. E para isso é preciso alguns conhecimentos, algumas informações muito importantes, né? E que eu gostaria aqui de ressaltar. Então, como que o médico, em geral, os médicos das diversas especialidades podem ajudar o paciente com câncer no seu consultório? Bem, o primeiro de tudo eu diria que é na orientação, na educação do paciente, né? Então, se você tem o seu consultório próprio, se você atende pacientes numa rotina semanal ou diária, é muito importante orientar os seus pacientes. Eu tenho certeza que a maioria dos médicos já faz isso, né? Então vai desde orientações de alimentação, nutrição, de hábitos saudáveis, de atividade física. Eu acho que um que é muito fácil a gente lembrar sempre é orientar o não tabagismo, o cuidado em relação à ingesta de bebidas alcoólicas em excesso, o combate à obesidade, o controle do peso, o uso de medicamentos para tratar doenças que podem favorecer o desenvolvimento de outras doenças mais graves, como o câncer, por exemplo. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, né, que qualquer médico pode fazer. E para isso a gente precisa saber quais são esses fatores, os fatores de proteção para orientar os pacientes. O segundo, eu acho que o médico precisa entender quais são os fatores de risco relacionados ao desenvolvimento do câncer. Porque conhecendo os fatores de risco, é muito mais fácil orientar o paciente e vem aí o terceiro item, que é orientar, evitar esses fatores, né? Então, conhecendo os fatores de risco, explicando para o paciente, para as pessoas, fica mais fácil de todos entenderem a importância de por que evitar ou por que fazer tal coisa. Eu acho que assim as pessoas aprendem e dão mais atenção àquela informação. Se a gente simplesmente só jogar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, muitas vezes as pessoas não vão fazer. Mas se elas, por outro lado, entenderem o porquê delas estarem fazendo aquilo, a tendência é muito mais elas fazerem e terem o cuidado necessário para a sua própria saúde, né? Então acho que as pessoas estão interessadas e querem realmente cuidar da sua própria saúde. O quarto item realmente é orientar os exames de rastreamento, de prevenção. Então, obviamente, isso vai, mesmo sendo um clínico geral, um cirurgião geral, eu acho que todo médico tem que perguntar para o paciente: você já fez o seu Papa Nicolau, a sua mamografia? A gente tem que saber orientar, a partir de tal idade tem que fazer isso, de tanto e tanto tempo tem que fazer aquilo. A sua colonoscopia hoje em dia já faz parte, tem algum sinal de pele que mudou, que cresceu, examinar, identificar. Então, esse conhecimento do rastreamento e da orientação dos exames de prevenção, né? E seguir muitas vezes guidelines que estão prontos. A gente não precisa decorar tudo, mas pode ter no consultório, pode ter hoje em dia no celular, no computador, é tudo muito mais fácil, né? Mas assim, algumas informações precisam estar preparadas para serem usadas. E o quinto ponto que o médico pode ajudar no seu paciente, no consultório, é de conhecer e identificar os sinais e sintomas de risco. Então, por exemplo, aqui eu acho que é fácil da gente
entender, um paciente que tem um emagrecimento fora do comum e não sabe a causa. Pode ser milhões de causas, pode ser uma diabetes compensada, pode ser depressão, mas também pode ser um câncer, pode ser uma outra doença crônica. Então são sinais de alerta. E um outro exemplo, o paciente tem uma anemia que não se explica. Uma anemia ferropriva, por exemplo, é um sinal muitas vezes de câncer, mas também de outras doenças crônicas. O paciente tem uma dor persistente e que não se justifica de nenhuma outra causa. Ou mesmo tem uma justificativa inicial, mas depois o sintoma com tratamento persiste. Então, vejam, são sinais comuns que todos nós, com certeza, vemos ou veremos nos pacientes que passam na nossa vida profissional e que a gente deve ter um clique e realmente reconhecer esses pacientes, esses momentos, porque muitas vezes é numa consulta simples e o paciente, como eu já falei, muitas vezes nem vem por aquele motivo, mas se você identificar, tem que acender uma lanterninha na nossa mente e realmente orientar. Opa, peraí, nesse ponto acho que a gente precisa realmente investigar um pouco mais, a gente precisa, talvez eu te encaminhe para um outro colega de outra especialidade para investigar essa queixa, esse sintoma, mesmo não sendo o que mais te incomoda, mas a gente precisa entender direitinho o que está acontecendo, né? Então, acho que isso é um ponto fundamental, e reconhecer sinais e sintomas de alerta são críticos e que muitas vezes podem salvar realmente vidas e ajudar bastante os pacientes. E para isso a gente tem que ter uma alta suspeição, né? A gente tem que ter sempre, o médico tem que ser curioso e tem que sempre suspeitar, mesmo que a gente não queira passar isso para o paciente, para a pessoa, mas a gente tem que suspeitar e tem que investigar e explicar o porquê que a gente está fazendo aquilo. Eu acho que com isso, realmente, muitas vezes são detalhes simples, mas que realmente podem fazer a diferença na vida das pessoas. E para um paciente que pode ter um câncer ou uma doença crônica, por exemplo, detectada numa fase muito mais precoce, isso pode fazer diferença entre a vida e uma doença realmente mais agressiva, num estadiamento mais avançado. Então, eu acho que essas são as dicas de hoje. Eu espero ter ajudado e eu espero que realmente as pessoas possam ser cada vez mais ajudadas por vocês, por nós, médicos do país e do mundo inteiro, né? Se você é médico, eu quero te convidar a tirar suas dúvidas e bater um papo comigo. Basta acessar drfelipecoimbra.com.br. E se você é paciente, fale com seu médico, me apresente a ele e juntos vamos combater o câncer no Brasil.